Deus possa continuar nos abençoando, no nome de Jesus Cristo. Eu queria muito levar esse culto a Portugal. Não somente esse, mas todos os outros. Principalmente as 6 pregações de Apolo. Eu gostaria de levar. Eu gostaria de ter tido esses cultos mais cedo. Nós, por vezes, não damos muito valor àquilo que temos. Não damos valor ao pastor que temos, ao ministério que temos. E por vezes é necessário nos perder para ganhar, para valorizar. Isso é ensinamento de Jesus. Jesus disse: aquele que quiser ganhar sua vida tem que perder. É perdendo que se ganha. E é triste, por vezes, a gente ganhar, a gente crescer perdendo. Mas por vezes é o único caminho, a única porta que nos resta é essa. Em Portugal, eu não tenho muito tempo para entender o pastor, ou ver o pastor. Ele tem alguma dificuldade de ser aquilo que ele é lá, é aqui com vocês. Não sei pelo longo período que ele passa sem ir a Portugal, ou se por irreverência do rebanho. Mas eu queria dizer para vocês que vocês são um povo especial. Aquilo que vocês têm, periodicamente, constantemente, diariamente, tem muita gente sedento por ter um pouquinho. Eu creio que essa missão 2016 vai ser especial, não somente pelos 50 anos de ministério, mas porque vamos regressar à África, onde tudo começou. Tudo começou porque algo estava ardendo no coração do nosso pastor, de ir à África, e ele acabou ficando em Portugal. E agora estaremos regressando à África, esse continente que o nosso profeta tinha um carinho tão especial. É raro as mensagens que o irmão Branham não declara o seu amor por África. Em 50 anos de ministério, o senhor está voltando lá. Eu creio que existe um ímã sobrenatural que está provocando esse efeito, essa operação. Eu queria compartilhar uma escritura. São Mateus capítulo 17. Verso 24. Chegando eles a Cafarnaum,
aproximaram-se de Pedro e os que cobravam um imposto de 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Respondeu ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos ou o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? E respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para que não se escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém. Pode ser o hino 38. Canto do pescador. No meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, com a rede vou pescar, muitos peixes para o reino de Sião. Vou pescar os pecadores para Cristo, nesse mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhados ao Senhor. O meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, e me dizem que não devo continuar, mas Jesus me quis mandar, e por isso vou pescar, é que Ele se apraz em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes Apanhando pro Senhor. Tem um modo o Senhor que é próprio do amor. Ele usa dos remidos o menor. Todo mundo me deixou e de mim se envergonhou, mas alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhados para o Senhor. Amém. Pescar para Cristo. A escritura que lemos fala de como que Deus conhece até mesmo os seres mais insignificantes, que ninguém dá muito valor, ninguém o dá como especial. Mas Deus conhece. Ele conhece todos os peixes dos mares, dos igarapés, dos lagos, dos ribeiros, dos oceanos. Até peixe de aquário Ele conhece.
Ele conhece tudo. Ele conhece você. Se Ele conhece todos esses peixes, o que Ele diria de você? De mim? Ele sabia que aquele filho que estava entalado na garganta daquele homem epilético. E sabendo disso, o profeta disse, né, entregue esse menino para a mãe. Essa escritura fala muito das nossas responsabilidades sociais. Eu vejo que o nosso pastor, aonde ele vai, ontem mesmo em Maracanã, ele tratou desse tipo de assunto, do crente fora das portas. E Jesus se preocupou com esse assunto, mesmo não sendo obrigado a pagar imposto. Porque os filhos não pagam impostos, somente os estranhos. E aquele que estava ali na terra, sendo questionado, era o dono de todo o universo. Era o rei dos reis, era o senhor dos senhores. Era o criador de tudo. E foi perguntar para ele se deveria pagar imposto. Mas Jesus, ele nos ensinou da nossa responsabilidade como homem, como mulher. O pior que pode acontecer para um cristão é falta de comportamento cristão lá fora. O que mais serve de pedra de tropeço. É andar sem cinto, como o Senhor fala tanto. É andar dirigindo e conversando por mensagem. Acho que nós devemos muito lá fora também. Por vezes a gente pensa que somos só endividados como cristãos. Mas nós temos uma face lá fora que temos que mostrar também. Existe um ditado japonês que diz que todo ser humano tem 3 faces. Tem 3 imagens para o mundo. A primeira face que ele tem é a face que ele dá lá fora, no ônibus, na calçada, na praia, no restaurante, na escola, na faculdade. A segunda face que ele tem é aquela que ele tem em casa. Dificilmente uma pessoa é lá fora o que é em casa. Junto com pai, mãe, irmão, com filho, com filha. Deus japonês continua, mas ele tem uma terceira face, que é quando ele está sozinho e ninguém está vendo ele.
Se quer conhecer bem alguém, apanhe ele sozinho. Quando ninguém está vendo. Mas além disso tem aquilo que até nós desconhecemos de nós mesmos, que é aquilo que só Deus conhece, que só Deus sabe. Acho que Deus conhecia de Saulo algo que ele não conhecia dele mesmo. Deus conhecia de Pedro, Tiago e João, Tomé, de Judas até, aquilo que eles não sabiam dele mesmo. Mas Deus sabe aquilo que você é capaz, meu irmão, minha irmã. Ele sabe o quanto você pode render, o quanto você pode carregar, o quanto você pode lutar. Ele sabe sim. Nós, se falharmos como homens, nós não vamos ter condições para acertarmos como cristãos. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Você lá fora, você não pode escandalizar. Nem lá fora e nem aqui dentro. Mas lá fora você não pode causar escândalo. Você tem que continuar sendo o meu seguidor. Você tem que continuar mostrando a minha face. Daí com isso Jesus manda ele pescar um peixe. Que ele conhecia. Jesus conhecia aquele peixe. Ele conhecia aquele peixe na sua totalidade. Ele conhecia aquele peixe no mais profundo da essência dele. Ele sabia tudo que estava dentro daquele peixe. E se Deus conhece tudo que está dentro de um peixe, tudo que um peixe come, tudo que um peixe engole, o que dirá de nós que estamos comendo? Que fomos comprados, que fomos redimidos pelo seu sangue, que fomos atraídos por essa verdade, por essa mensagem. Ele sabe aquilo que a gente come. Padre Antônio Vieira, grande pregador, dizia que esse peixe, ele foi traído por algo que brilhava. Porque a dracma era feita de um material reluzente, que resplandece, que dá luz. E aquele peixinho viu algo brilhando e se sentiu atraído por aquela luz, desconhecendo que aquilo iria ficar preso na sua garganta. Nós não precisamos de nenhuma nova luz. Nós não precisamos de nenhum novo alimento. Pastor, falando de escola, e eu preciso dizer isso.
Porque eu vivo num país há muitos anos que escola é tudo. Lá quem não prossegue carreira é um excluído social. Mas eu preciso dizer para vocês e para mim, escola não é tudo. Faculdade não é tudo. A cura do mundo não está em educação. A cura do mundo é Cristo. Meu irmão e minha irmã. Um dos grupos terroristas mais perigosos que existe, chamado Boko Haram, que nasceu ali no norte da Nigéria, na fronteira com os Camarões. São líderes que eram médicos, advogados, doutores, engenheiros, historiadores, filósofos, que pegaram o seu diploma, chamaram as televisões do país, pegaram os seus diplomas de médico, de engenharia, de direito, pegaram aquilo, chamaram a televisão e rasgaram e disseram: esses meus diplomas são lixo, porque agora eu tenho que matar cristão. Eu tenho que islamizar o meu país. Eu perdi tempo estudando para médico. Eu perdi tempo me formando. Pessoas do mais alto nível se tornaram em delinquentes, em assassinos, em terroristas. Só que lá fora, eles estão plantando uma imagem dizendo que a sociedade vai melhorar se todo mundo se formar. Isso é uma mentira do diabo. É demagogia do inferno. Porque a única civilização decente que vai existir é eu e você. Somos nós. É a raça que Deus está levantando. Uma nova raça, uma nova civilização, que não tem nada a ver com isso. Mas precisamos nos alimentar de algo que reluz, que brilha. E que depois a nossa alma, ela não consegue digerir. Tem muita gente com a alma completamente estourada, porque come o que não deve. A alma, meu irmão, minha irmã, ela só se alimenta, ela só consegue absorver, metabolizar, digerir toda a palavra de Deus. A alma, ela se alimenta da palavra de Deus. A alma se alimenta da palavra de Deus. E nós não podemos nos separar desse componente tão importante que nós temos, que é a alma. Jesus estava falando desse peixe, porque ele sabia que aquele peixe comeu, ou estava comendo, coisas que não deveria comer. Dizem que
o estado mais perigoso de um indivíduo é o estado de carência, de fome. Porque quando o indivíduo está com fome, ele come de tudo. Come qualquer porcaria. Come qualquer gordura. Come qualquer veneno. A alma farta pisa o favo de mel. A alma faminta teu amargo e doce. Provérbio de Salomão. Amém. O estado de carência é o estado mais perigoso. Quando você está com fome, né, espreme os dedos do pé. Vigia. Não é nem hora de orar. Quando você está com fome, é hora de vigiar mesmo. Desculpa colocar o humor, mas é a vida dele. Ele nunca comeu pato na vida, nem pata, por hipótese alguma. Agora, em Salvaterra comeu ovo de pata, que só tinha isso, e ontem comeu pato. Amém. O que faz a fome, não é? Quando a gente está com fome, até um pato, a gente... Não, nunca tive hábito. Tem certos animais que não têm o hábito de comer. E o diabo, sabendo disso, ele dá de comer. O demônio mais perigoso que existe não é aquele que tira, que rouba. Esse a gente já sabe. Aquele que fica jogando pedra de você do outro lado da rua. O demônio mais perigoso é aquele que chega para você e diz: não, está aqui. É aquele que dá aquilo que você está buscando. Ele dá aquilo que você está procurando. Ele dá aquilo que você está explorando. Ele dá aquilo que você está desejando. Esse sim é o perigoso. Cuidado com aquele que dá. Nem todo aquele que dá é teu amigo. Nem todo aquele que te oferece é teu amigo. Nem tudo que dá aquilo que você precisa vem de Deus. Temos aprendido isso. Você está precisando e recebe, mas não vem de Deus. Aquilo veio da sua cobiça, do seu desejo, da sua concupiscência. Agora esse peixinho, quando viu aquilo brilhando, sai agora. Não sabia onde estava se metendo. Não sabia o que estava comendo. Você tem que saber aquilo que está comendo. Você tem que conhecer. Às vezes aquele marido durante anos e anos fica comendo daquela atmosfera maligna dentro de casa. E aquilo fica espetado na garganta da alma dele e ele não consegue tirar. Ou aquela esposa que durante anos e anos, dia após dia, tem que aturar aquele marido inflexível, absolutamente inflexível, e ficar engolindo palavras descaridosas, e depois aquilo se aloja no seu íntimo, e ela não consegue mais tirar aquilo. Mas Deus conhece aquilo que está entranhado dentro da sua garganta espiritual. Deus conhece aquilo que está preso na sua boca, e você não consegue remover aquilo de você.
Mas Jesus sabia como remover aquilo. Ele tinha um homem chamado Pedro. Disse: vai lá na boca daquele peixe. Agora, para ir na boca do peixe, você tem que ser comissionado. Tem que ser vindicado. Tem que ser capacitado para ir na boca do peixe e tirar aquilo. Tem gente, irmãos, que só pode pescar. Agora, para tirar um entulho da boca do peixe, para tirar entulho de alma, você tem que procurar, você tem que trazer aquilo para a pessoa certa. O grande problema, por vezes, é que a gente pesca e quer fazer o resto. Não, eu pesquei. Não. Se você não é capacitado, não mexa naquilo. Leva para alguém que pode mexer com aquilo, remover aquilo, extrair aquilo. Eu vou pescar pecadores para Cristo. Mas lembra-te que quando você pescar pecadores para Cristo, você vai encontrar muito peixe com a boca obstruída. E para tirar aquele peixe, para tirar aquela dracma, você precisa de um apóstolo ali. Você precisa de mãos sensíveis, de mãos capacitadas, de mãos ungidas, de mãos sacerdotais, de pessoas chamadas como foi Arão. Jesus disse para Pedro: quando você abrir a boquinha dele, toma cuidado, vai ali e liberte aquele peixe, cure aquele peixe. Irmão, se você não se especializou em alma de peixe, leva para o especialista. Não tente tratar aquilo que você desconhece. Leve para o especialista. Pedro era especialista, ele era pescador. Ele entendia de peixe. Ele passou a infância dele naquilo, a juventude dele naquilo. Ele sabia como chegar ali e fazer aquela cirurgia de alma. Não importa, irmãos, aquilo que temos engolido há anos. Tem gente que carrega coisas que comeu de 20 anos atrás, e aquilo fica ali. Ela fica carregando aquela dracma, aquela moeda, para cima e para baixo, dorme com aquilo, acorda com aquilo, e sente aquela agonia, e não consegue se libertar daquilo. Mas nós temos aqui um Deus que conhece todos os peixes, conhece todos os igarapés, conhece lagos e mares. Ele conhece tudo aquilo que esse peixe tem se alimentado. E Ele pode remover isso de você. Só de você saber disso, irmãos. Só de você saber que Ele conhece aquilo que você tem carregado, que foi colocado na sua garganta dentro, e ficou alojado no fundo do seu coração, no profundo da alma. Só de saber que Ele sabe disso, e que Ele está desejoso por
por remover isso de dentro de você. Agora você pega isso que está fazendo mal para ela e paga a dívida. Aquela criança fazia mal para o pai, mas no colo da mãe já não fazia mal. Tem coisas, irmãos, que faz mal para você, mas quando aquilo passa nas mãos de Deus, aquilo faz mal para você, aquele filho faz mal para você, talvez aquele marido faz mal para você, aquela esposa faz mal para você, aquele filho esteja fazendo mal para você, mas quando aquilo passa pelas mãos de Pedro, quando aquilo passa pelas mãos de Pedro, talvez você não consiga carregar aquilo, mas quando aquilo vai para as mãos de Pedro, aquilo pode ser uma bênção, aquilo pode fazer a diferença, aquilo pode ser útil para alguém, aquilo pode ser útil para Deus, aquilo pode ser útil para a obra do Senhor, aquilo pode ser útil para a missão. Talvez aquele marido, aquele filho, aquela esposa esteja fazendo mal, mas dê aquilo para Deus. Coloque aquilo que está te agonizando e deixe tudo para Deus, deixa tudo no altar. E você vai ver que aquela maldição, que aquela enfermidade, ela vai se transformar em curas de muita gente. A gente fica chocado às vezes como pessoas que a gente estima, ama, cuida, pode ser tão prejudicial. Como um filho pode ser tão prejudicial. Como um emprego pode ser tão prejudicial. Quanto um carro pode ser tão prejudicial. Quanto uma viagem pode ser tão prejudicial. Que possamos colocar aquilo nas mãos certas. Senão vou ter que invocar o livro Reticências. Caminho no Mar? É isso? Caminho no Mar? Daquelas pessoas que estavam naquele navio e que colocou a jogar tudo fora. Toda a carga do navio tem que ser destruído. Tem que ir para as profundezas do mar. Que desperdício de recursos. Por vezes a gente desperdiça recursos sem necessidade. Mas aquilo que está te atrapalhando, irmãos, ainda pode ser uma bênção. Fica com isso no nome de Jesus Cristo. Pode ser uma bênção, sim. Pode ser útil para Cristo. Aquilo pode ser útil para o Senhor Jesus. Como aquela moedinha foi. Estava fazendo mal para o peixe. Agora para Jesus foi útil. E que nós possamos discernir a importância disso. No nome de Jesus Cristo. Se tem algo entalado em você, saiba que tem um Deus que conhece, que sabe, que cuida. Ele tem alguém com mãos capacitadas, mãos treinadas,
para remover aquilo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Este é o sermão e pode continuar falando. Quanto mais falar, melhor é.